Livros nunca são unanimidade, tem sempre quem gosta e quem não gosta de qualquer título. Mas se existe um livro nacional que está em praticamente todas as listas de livros que têm que ser lidos por todo mundo, pelo menos uma vez na vida, é o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. E é sobre ele que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Esse livro, lançado em 1959, já é considerado um clássico da literatura brasileira e é considerado por muita gente, por muitos estudiosos, uma obra-prima, né? Um daqueles livros que tem que ser lido pelo menos uma vez na vida. Mas, apesar disso, ele não é muito conhecido do grande público, né? Tem muita gente que não conhece, que nunca leu. Aqui mesmo no YouTube a gente não encontra muita coisa sobre ele. E, afinal de contas, do que se trata, né? Por que ele adquiriu toda essa fama? Ele é um romance psicológico. O Lúcio Cardoso é um dos escritores aí da década de 30, né, da geração de 30, mas longe daquele grupo de escritores regionalistas, né, que fizeram fama. Ele era meio que considerado um escritor maldito, né? Os temas dos seus livros, além de fugir do regionalismo, que era característico da literatura da época, ele ainda tratava de temas bem polêmicos, né, bem incomuns na literatura da época. Aqui nós temos a história de uma família, são 3 irmãos, que vivem numa cidade do interior de Minas, a cidade de Vila Velha, não é a do Espírito Santo, mas seria na zona da Mata Mineira, e é uma família que ali no início do século XX já está em franca decadência. Era uma família muito tradicional e muito rica, dona de muitas fazendas e muitas terras na região. As condições econômicas dessa família foram se deteriorando e hoje em dia esses 3 irmãos subsistem da renda deixada pela exploração, principalmente por terceiros, né, dessas terras. Eles arrendam terras, eles vivem de renda e toda a propriedade, além de estar muito menor do que já foi um dia, né, longe da opulência dos áureos tempos, ela ainda está em franca decadência. A casa, principalmente, precisa de reformas. A gente tem uma descrição assim bem de um imóvel assim bastante deteriorado, com plantas nascendo por brechas da parede e uma propriedade realmente que outrora teria sido muito bonita, mas está em franca decadência, né? Quase em ruínas. E esses 3 irmãos ainda vivem nessa fazenda e assim, não são muito bem vistos. Essa família, que é a família Menezes, não é muito bem vista nessa cidadezinha, porque eles são muito misteriosos, eles vivem quase que reclusos, né, nessa casa e não interagem muito ali. Com o pouco que interagem, o pouco que saem para fazer alguma coisa na cidade, normalmente são coisas rápidas, né? Eles não têm muita interação social ali com aquela sociedade. E por isso são vistos, então, com uma certa estranheza. O irmão mais velho, Demétrio, é casado com a Ana e é uma figura muito autoritária e provinciana que vive das glórias do passado da família e controla tudo com mão de ferro. O irmão do meio, o Timóteo, é homossexual e, por conta disso, é a vergonha da família e vive recluso no seu quarto, usando as roupas da mãe, e é tido como um alienado mental, né? Teria algum tipo de problema de distúrbio mental. O irmão mais novo, o Valdo, ele não tem, é uma figura bastante fraca, ele não tem voz ativa na família e vive das rendas da família, né? Dependendo muito do irmão mais velho. Numa determinada época, então, ele vai para o Rio de Janeiro a negócios e lá ele conhece a Nina, e a leva para morar nessa fazenda, nessa chácara. Só que a Nina, ela é uma mulher, né, muito à frente do seu tempo, ela traz ali do Rio de Janeiro costumes e uma forma de viver, uma alegria de viver, principalmente com o que a família não está acostumada. A Ana, que é a cunhada, né, a esposa do Demétrio, ela é uma pessoa, é uma mulher que se anulou completamente, ela perdeu todas as referências que ela tinha, familiares e de amor próprio, de vida própria, quando ela se casou e se tornou uma Menezes. Ela fala isso em determinado momento aqui do livro.
E a chegada da Nina provoca em todos os membros dessa família reações bastante conflitantes. Todos a veem de alguma forma como uma ameaça, né? A Ana vê nela a liberdade, a feminilidade que lhe foi tirada. O Demétrio também vê ela como uma ameaça à desestruturação da família, né? Ela traria ali costumes que manchariam o nome, a reputação da família, como se ela já não tivesse manchada o suficiente. A Nina, então, vai se sentindo cada vez mais indesejada e presa nessa vida, né, num local, numa cidadezinha bem interiorana, que ninguém gosta, onde ninguém gosta dela, ela não pode interagir com as pessoas, e ela começa a se sentir sufocada. Então ela acaba fazendo amizade com a governanta, que é a governanta inglesa, que é a Betty, e principalmente com o Timóteo, que é esse irmão homossexual recluso, que na verdade vai se mostrar muito mais lúcido, né, do que os outros irmãos, né, que são tidos como normais. E isso então só piora a situação dela, né, porque ele já era uma pessoa mal vista pelos irmãos e agora então a Nina se aproximando dele vai ficando cada vez mais complicada a sua situação. E isso daí vai, né, gerando uma série de conflitos, uma série de situações que vão desembocar na ruína da família e principalmente aqui, né, no que dá o título ao livro, porque casa aqui ela acaba se referindo não ao imóvel em si, mas a casa, a família, né, em si. E eles vão, todas essas situações que vão acontecendo vão causando a cada vez mais a ruína dessa família. A estruturação desse livro ela é muito interessante porque ela não é uma história contínua. São partes, são capítulos, né, são entradas de diário, são confissões religiosas, são trechos de cartas, são vários tipos de narrativas diferentes, de pessoas diferentes, cada um dando ali o seu ponto de vista sobre os acontecimentos e sobre as pessoas, né, do seu convívio. Então isso traz uma situação bem interessante para a gente, porque a gente lê um capítulo e tem uma ideia de um determinado personagem que está sendo falado ali. No capítulo seguinte, em que às vezes a mesma cena é narrada por uma outra pessoa, a gente já tem um outro ponto de vista do mesmo personagem. Então a gente fica durante o livro inteiro assim, com essa dificuldade de ter uma opinião realmente formada sobre o que sobre o caráter de cada um dos personagens. E isso foi bem interessante. Uma outra característica desse livro é que ele é muito sensorial, né? A narração dele é tão precisa, tão cirúrgica, que você é jogado realmente dentro das situações e, por exemplo, num passeio pelo jardim, você sente os cheiros, você sente o vento, aquela atmosfera. O Lúcio faz isso muito bem. Você realmente se sente imerso na narrativa, né? Inclusive, isso para o bem e para o mal, porque tem cenas aqui também bem escabrosas, né? De doença, e tudo narrado com uma precisão assim tão tamanha que você realmente se sente dentro. Você sente, por exemplo, nessa situação específica da doença, você se sente realmente num quarto com uma pessoa à beira da morte, ali com toda aquela atmosfera, né, pesada e mal cheirosa e difícil de você suportar, difícil de respirar. Então não é um livro que dá para você ler assim numa tacada só. Além disso, ele é um calhamaço, né? São 500 e poucas páginas. Então é um livro bem cômodo que você não consegue ler muito dele a cada vez que pega. Ele tem que ser lido aos poucos e você às vezes dá aquela pausa e dá aquela respirada, porque ele realmente é um livro que mexe com você. E apesar disso tudo, eu não achei um livro tão sensacional assim. Ele tem uma escrita maravilhosa, né? Nesse lado psicológico, essa estrutura narrativa é muito interessante, consegue te prender.
Mas o que, para mim, ele ficou assim, a história que ele narra não é uma história muito. eh, Talvez na época, no início do século XX, fosse uma história assim, bastante escandalosa. Mas hoje em dia ela já se tornou um pouco datada, né? A gente não vê aqui nada, tem cenas, aqui tem situações bem assim, bem pesadas, né, bem polêmicas, mas hoje em dia, diante de tudo que a gente tem aí, ele já não choca tanto quanto provavelmente chocou nessa época. Então ele fica em determinados momentos com aquele jeitão assim de dramalhão mexicano, né, de novelão mexicano. São aquelas situações que a gente encontrava muito nos textos do Nelson Rodrigues, né? É adultério, é incesto, todo esse tipo de coisa e isso era colocado de uma forma assim tão polêmica, tão pesada, criado todo um suspense em torno disso que hoje em dia já está um pouco ultrapassado. Então, nesse aspecto, eu não gostei muito da história. Uma outra situação também relativa à história é que eu achei que ficaram algumas, não exatamente pontas soltas. O Lúcio explicou tudo, né, com o desenrolar da trama. A trama tem um fechamento, mas eu achei que certas situações aqui ele deu uma forçada na barra para resolver as situações que tinham ficado em aberto. Ele quis criar esse esquema de quebra-cabeça durante toda a leitura e no final eu acho que ele deu em uma ou outra situação, ele deu uma forçadinha de barra para resolver, para que a peça ali se encaixasse direitinho. Um outro aspecto também desse livro que é muito ressaltado, um aspecto negativo, é que apesar dessa escrita em várias vozes, né, essa polifonia textual, que a gente tem aqui diários, cartas e vários tipos de narrativa, parece que todas essas narrativas estão sendo feitas pela mesma pessoa. Não tem diferença entre o texto de uma e o texto de outra. A gente só sabe quem está fazendo o quê, quem está narrando o quê, por conta do título do capítulo. Então, isso causou também uma certa estranheza. Embora a gente perceba aqui também que existiria uma outra pessoa não identificada, que seria o narrador, né? Não exatamente o narrador, mas uma pessoa que coletou todos esses trechos, de todos esses documentos e montou ali esse quebra-cabeça e trouxe para a gente. Essa pessoa em nenhum momento é identificada, mas além desses relatos das próprias pessoas da família, ele tem ali depoimentos do médico da família, do farmacêutico local, do padre. Então é como se fosse feita uma investigação e para descobrir, né, qual foi o motivo da ruína dessa família, e essa pessoa então coletou esses documentos e juntou tudo no livro. Então, resumindo, é uma história não tão boa, mas contada de uma forma maravilhosa. É o típico romance, é aquele típico livro que ele vale muito mais pela escrita em si do que pela história que ele traz, né? A escrita realmente do Lúcio é muito boa e principalmente por causa dessa riqueza de detalhes que ele traz e que dá toda essa sensação na gente. No início da década de 70, esse livro foi adaptado para o cinema, chamado A Casa Assassinada. Tem aí no YouTube, eu vou deixar o link também para quem quiser assistir, com a Norma Bengel e o Carlos Kroeber fazendo o papel do Timóteo, que está numa interpretação assim, sensacional, né? Magnífica, vale a pena. Tem aqueles defeitos típicos dos filmes brasileiros dessa década, né? Então ele é um filme parado, né? Bem lento, perde, logicamente, muito da questão psicológica que tem aqui no livro, mas mesmo assim vale a pena, apesar dele focar mais na história, mas vale a pena assistir. Mais a título de curiosidade também. Um grande filme, ganhou alguns prêmios, tem música do Tom Jobim, então vale a pena dar uma conferida. Então, no final das contas, foi uma experiência bem interessante. A leitura de Crônica da Casa Assassinada é realmente
merece ser feita, né, em algum momento da vida, embora eu, pessoalmente, não tenha considerado que seja uma obra-prima, mas reconheço o mérito da leitura, fico com essas ressalvas em relação à trama, mas indico, vale a pena a leitura, não é fácil, não é rápida, mas é uma escrita assim, muito, muito bonita, muito interessante, que vale a pena conhecer. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido. Se ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva aí embaixo e clique no sininho, né, para receber as notificações dos próximos vídeos. Tá bom? E a gente se vê em breve.